Vai escrever. Bom dia a todos. Bom dia. Grande alegria estar aqui com vocês e podermos falar hoje a respeito da sociedade que é construída na virtude. Por que esse tema, né? Por que uma sociedade bem edificada, bem construída, conforme a natureza das coisas, precisa ser edificada na virtude? Bom, vamos começar dizendo o contrário. Como é que hoje é organizada a nossa sociedade? Aconteceu um desastre na história da humanidade. Tem muita gente que glorifica e diz: olha, a Igreja Católica fez coisas maravilhosas para a humanidade. Um dos grandes feitos da Igreja Católica é que a Igreja fundou as universidades. Isso é uma das páginas tenebrosas da história da Igreja. Não há nada que nos vangloriarmos com essa coisa chamada universidade. Por quê? Porque a universidade é o início da longa marcha da vaca para o brejo. Ou seja, a vaca foi para o brejo e tudo começou com as universidades. Como assim, pai? É que nós estamos acostumados a ter uma ideia de ensino que consiste no seguinte: o que é ensino para nós? O que é estudo para nós? Estudo é o seguinte: você matricula o seu filho numa escola e depois de um certo tempo, seu filho recebe um diploma. Não é isso? Então, o diploma do ensino fundamental, o diploma do ensino médio, o diploma do ensino superior, da pós-graduação, da ultra mega power transgraduação, não é? E assim você vai acumulando papéis na parede, aqueles diplomas, né? Com toda aquela cerimônia, beca, né? Como dizem os americanos, caps and gowns, né? Então, você faz todas essas cerimônias e vai acumulando na parede cheques sem fundo. Sim, porque um diploma hoje é um cheque sem fundo. É um papel que diz que você sabe, mas você não sabe. É um papel que atesta que você é doutor, né? Mas aquilo precisa de constatação dos fatos. Tanto que é verdade isso, que a nossa sociedade já não acredita mais tanto assim em diplomas, que quando você vai procurar um médico, embora ele tenha diplomas, você, em primeiro lugar, vai se informar para ver se ele é médico ou se ele segue o Dr. Google. Ou seja, se ele faz pesquisa na internet enquanto você vai descrevendo os sintomas. Ele está com o computadorzinho dele fazendo de conta que está anotando o que você está dizendo. Mas na verdade ele está pesquisando, né, checando os sintomas, e o Google vai dizer para ele o que é que você tem. Vejam, o que é que significa a tragédia do diploma? E aqui está a grande tragédia da universidade. A tragédia do diploma significa que nós estamos construindo a nossa sociedade não no mérito, no valor, na verdadeira ciência, em quem realmente sabe, mas nós estamos construindo a nossa sociedade numa grande ficção,
onde um papel diz que eu sei, mas no mundo real eu não sei. Onde um papel diz que eu tenho competência, que eu tenho capacidades, excelências, virtudes, quando no mundo real eu não as tenho. E quem foi que inventou isso? L'Université de Paris, a Universidade de Paris. Ou seja, quando os professores de Paris, não é? A Universitas Studiorum de Paris, esta cooperativa de professores, que era o que era inicialmente a universidade, com a aprovação da igreja, inicialmente do bispo de Paris e depois do próprio Papa, quando a Universidade de Paris inventou a coisa chamada diploma, a licencia docendi, você então inventou uma coisa que não existia na história da humanidade. É que nós estamos tão acostumados com o tal de diploma, que nós não concebemos como é possível haver ensino sem um diploma no final. Mas isso foi uma invenção da Universidade de Paris. A Universidade de Paris inventou pela primeira vez na história da humanidade este unicum, esse evento, esta excrescência chamada diploma. Porque antes existia pedagogia, antes existiam escolas, mas as escolas não davam diploma para absolutamente ninguém. As pessoas eram avaliadas a partir da sua capacidade, do seu saber ou do seu não saber. Se nós formos às escolas monásticas, se nós formos às escolas catedrais, que eram as predecessoras das universidades, estas escolas que transformaram a face do Ocidente, se nós formos ao processo civilizatório que foi realizado por Cluny, nós iremos ver que o cristianismo foi realizando um projeto ambicioso e único na história da humanidade. Sim, havia ensino na Grécia Antiga. Sim, havia ensino na China dos imperadores. Mas nenhuma civilização jamais ousou aquilo que o cristianismo ousou. Ide e ensinai todos os povos. O cristianismo, seguindo o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, tinha a pretensão de ensinar a todos. Os gregos queriam ensinar uma elite. O Liceu, não é? A academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, era uma instituição que ensinava a uma pequena elite. Não havia nenhuma pretensão universalista. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, diz aos seus discípulos: ide e ensinai todos os povos. E a partir da experiência pedagógica da igreja, durante a Idade Média, apesar de todos os descalabros políticos e a instabilidade política, que foi a queda do Império Romano, que depois foi a invasão dos bárbaros, que depois foi as incursões dos vikings, apesar de todos os descalabros políticos da Idade Média, a igreja foi lenta e paulatinamente, perseverantemente, pacientemente educando e civilizando. Nesse processo educacional e civilizatório, Cluny foi o exemplo magistral, foi o exemplo bem realizado, de sucesso, de instituições que foram, sim,
educando. Foram, sim, ensinando. Ensinando as pessoas o quê? A ter uma experiência da verdade. Uma experiência da verdade através da luz natural da razão e da luz sobrenatural da graça. Foi isso que o cristianismo foi realizando. Nós, cristãos, fomos ensinando às pessoas que havia uma possibilidade de você alcançar. Nós seres humanos temos um único intelecto, não dois. Um único intelecto, uma única capacidade de inteligir e de conhecer a verdade, coisas que os animais não têm. Os animais não fazem a experiência da verdade. Os animais, eles não sabem a verdade. O que os animais são capazes de fazer é uma experiência do sensorial. Não é? O animal não sabe. O animal, por exemplo, não reflete sobre o fato que ele existe. O animal não sabe o que é a verdade, mas nós somos capazes de inteligir e de fazer a experiência da verdade. Não somente de sair repetindo uma fórmula, não somente chegar a dizer assim, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não, nós somos capazes não só de papagaiar essa fórmula e de fazer um pequeno exercíciozinho que o computador é capaz de fazer, né? De calcular a hipotenusa. Nós somos capazes de fazer a experiência da verdade. Nós somos capazes de raciocinar sobre aquela fórmula, sobre um triângulo retângulo e entender que é assim, tem que ser assim, não pode não ser assim, e ter aquela experiência única, maravilhosa, dizer, pá, nossa, é a verdade, sou arrastado pela verdade. Isso que eu estou vendo com minha inteligência, com essa faculdade da alma, eu vejo que é assim. Essa única inteligência que nós temos, ela pode ser iluminada pela luz natural da razão, se eu me desdobrar numa reflexão racional, científica, de busca metafísica, filosófica, ou essa única inteligência pode ser também iluminada pela luz sobrenatural da graça, se eu, num momento de oração, num ato de fé exercida, vejo que o ressuscitado toca a minha inteligência, iluminando a minha inteligência e convidando a minha vontade. E então, eu faço a experiência da verdade com uma outra luz. É uma só inteligência. Quando muita gente repete aquela fórmula lá do Papa João Paulo II, São João Paulo II, porque a igreja acredita na fé e na razão, a fé e a razão, né? As duas asas que nos levam para a verdade. Tudo isso é muito bonito, é metafórico e verdadeiro, mas as pessoas não entendem a verdade que está ali por trás. A verdade que está ali por trás não é que o ser humano tem a fé e a razão como se fossem duas coisas separadas. As pessoas não enxergam a unidade por trás. O ser humano tem uma só inteligência, um só intelecto, e existe um ato intelectual chamado ver a verdade com a luz natural da razão. É uma luz. A razão natural é uma luz. A luz natural da razão, ou esse único intelecto pode ser iluminado por uma outra luz e um ato intelectual, senhores e senhoras, chamado fé. A fé é um ato intelectual. Não meramente intelectual, porque envolve também a vontade, etc, etc. Mas o problema é que a fé não é um sentimento gostoso. Gushi, gushi. Não. A fé não é um sentimento. A fé é um ato intelectual, onde o meu intelecto é iluminado pela luz sobrenatural
da graça num ato de fé. Isso quer dizer fé e razão. Pois bem, ao longo da Antiguidade e da Idade Média, a Igreja, cumprindo o mandato do seu divino fundador, foi ensinando às pessoas a experiência da verdade através da luz natural da razão ou através da luz sobrenatural da graça, mas a experiência da verdade. E quando você faz a experiência da verdade, você sabe. E quando você sabe, você tem ali a virtude de saber o que o outro não sabe. Me desculpem isso. Me desculpem essa platitude. Me desculpem dizer essa obviedade. Mas quem sabe, sabe. Quem não sabe, me desculpe, vai ficar ignorante. A não ser que seja iluminado pela luz natural da razão ou pela luz sobrenatural da fé. Então, a partir dessa realidade, a Igreja estava em pleno processo civilizatório, crescendo nessa sua missão. Cluny era o exemplo mais acabado, mais bem sucedido desse processo, mas, é evidente, havia outras instâncias, a escola vitorina, em Paris, e assim por diante. Até que a Universidade de Paris inventa um negócio chamado diploma. E quando a Universidade de Paris inventa uma coisa chamada diploma, nós ouvimos aquilo que é o que cada geração de professores ouve dos seus alunos. Professor, não precisa disso tudo, a gente só quer o diploma. E ali começa a longa marcha da vaca para o brejo. Por quê? Porque é evidente, aqui estão os professores que fizeram a experiência da verdade, tentando transmitir para os alunos a experiência da verdade, mas os alunos não estão querendo saber a verdade, estão querendo o quê? O diploma. E você começa a basear, a fundamentar uma sociedade não na virtude de quem sabe, no valor de quem é capaz, na virtude da fé, na virtude da prudência, na sabedoria. Você começa a fundar uma sociedade da ficção, a ficção do diploma. Então as pessoas recebem o diploma, põem debaixo do braço. Você sabe? Não. Cada geração sabe cada vez menos. Porque aquele grupo de professores que um dia sabiam a verdade e tentaram transmitir para os seus alunos, ouviram dos seus alunos, não precisa disso tudo. Então aqueles alunos lá, eles sabem menos do que a geração precedente. Só que o problema é que esses alunos são os professores da próxima geração, que por sua vez vai dizer, professor, não precisa disso tudo, a gente só quer o diploma. E portanto a outra geração vai saber menos ainda. Vejam, nós temos luminares, grandes doutores da igreja, como Tomás de Aquino, São Boaventura. Mas o que ninguém para pensar é que esses homens não foram formados na universidade. São Tomás de Aquino foi formado fora da universidade. Foi formado por Santo Alberto Magno, lá em Colônia, não era universidade quando ele estudou. Ele foi para Paris, claro, recebeu também o diploma, etc., mas a sabedoria de Santo Tomás não veio da universidade. O problema é o seguinte: a próxima geração, me perdoem os escotistas, a próxima geração de uns escotos sabe menos. E a outra
próxima geração de Guilherme de Ockham sabe menos ainda. E aí vem a outra geração, e vem a outra geração, e vem a outra geração, até que surge uma geração onde havia um aluno universitário chamado Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi o iniciador da primeira ideologia e ensinou às universidades para que elas serviam para propagar ideologias. As duas afirmações são bastante escabrosas. Agora cabe a mim provar o que eu acabo de afirmar. Número 1. Martinho Lutero não é um teólogo nem um filósofo. Ele é um ideólogo. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação. A partir de Martinho Lutero, as universidades começam a ser cada vez mais não centros do saber, mas instituições que propagam ideologias. Essa é a afirmação número 2. Não é que as nossas universidades hoje, com o marxismo cultural, propagam ideologias. Elas fazem isso há séculos e ninguém notou isso. Vamos como ninguém notou isso. Claro, alguém notou isso. Quem notou isso? Os jesuítas. Cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. Primeira afirmação, polêmica, complicada. Martinho Lutero é um ideólogo. Meus senhores, vamos atrás da ciência chamada história. Existe um estudo da vida de Martinho Lutero que é o mais completo já publicado, que é o estudo escrito pelo padre Garcia Villoslada. Está publicado pela BAC, Biblioteca de Autores Cristãos, em espanhol. Outros dias, eu não quero propagar a pirataria, mas outro dia eu descobri que está na internet, no script, em PDF. Quem colocou lá não fui eu. Eu comprei o livro, eu tenho o livro na minha estante. Mas ter o livro pelo qual você pagou num PDF, às vezes é uma coisa bastante prática, para você não ter que carregar volumes por aí. Aí cada um com seu cada qual, eu não quero entrar na confusão da pirataria. Mas, o fato é o seguinte, está lá o livro de Martinho Lutero, 2 volumes, de Garcia Villoslada. Primeira coisa a respeito de Lutero. Lutero foi um péssimo aluno, de péssimos professores, de uma universidade onde as pessoas já não tinham verdadeira experiência da verdade. Porque o próprio Lutero diz que ele bebeu da caneca de Ockham, de Guilherme de Ockham. Ele é um occamita, ou occamista, portanto um nominalista. O que é um nominalista? Você pode começar a definir nominalista assim: nominalismo é uma corrente filosófica. Já para por aí, não é? Esquece. O nominalismo é uma doença intelectual onde as pessoas que já não têm mais a capacidade de fazer a experiência da verdade conseguem, no máximo, fazer generalizações como fazem os animais. Me desculpe.
seja, esse é o estado miserável no qual se encontra a humanidade atualmente. O nominalismo, ele não foi inventado por Occam. Havia, antes de Santo Tomás de Aquino, gerações antes de Santo Tomás de Aquino, já haviam inventado essa tolice. Mas os professores universitários, ou não havia bem universidade, os professores de filosofia eram tão sábios e competentes, porque ninguém estava procurando diploma, estava todo mundo procurando a sabedoria, que quando Rosselino inventou o tal do nominalismo, todo mundo disse, mas isso é uma estupidez, uma idiotice tão grande, que a coisa foi tirada do mapa com 2 pinceladas e acabou. Ninguém acreditava naquilo. Por quê? Porque é a mesma coisa de você chegar e dizer assim para uma pessoa: eu fiz a experiência, sei lá, eu vi que existe aqui no meu bolso, eu fiz a experiência que a minha carteira está aqui no meu bolso. Nossa, agora perderam a fé, o padre que usa a carteira. É que eu não sou franciscano. Os franciscanos são assim. São Francisco proibiu os franciscanos, né, de andar com dinheiro no cinto, que é onde se usava na época. Então os franciscanos inventaram um bolso na manga para obedecer São Francisco e não carregar pendurado no cinto. Bom, vejam, se eu fiz a experiência de que no meu bolso tem uma carteira, eu vi, está aqui, estou fazendo, tá, me desculpe, é uma analogia tola, tá? Se eu fiz a experiência de que tem uma carteira no meu bolso, não adianta você chegar e dizer para mim que ela não existe. Ok? A mesma coisa, transladando para uma coisa superior. Se eu fiz a experiência da verdade, e eu, através da minha inteligência, da luz natural da minha inteligência, eu vejo que aquilo é o que é. E não pode não ser do jeito que é. É assim. E não pode não ser assim. Se eu faço a experiência da verdade, não adianta você chegar e me dizer que não é. Não adianta você vir com essa conversa. Ah, isso é um mero nome. Entende? Se eu reflito, se eu penso, por exemplo, se eu vejo claramente que existe uma profunda diferença entre um ser humano e uma galinha, então eu sei que o ser humano é um ser humano e uma galinha é uma galinha. Ok? Mas reflita sobre isso, parece uma tolice, mas reflita sobre a natureza do ser humano e sobre a natureza galinácea. Porque se você não refletir sobre essa diferença, você não saberá a diferença entre fazer um omelete e realizar um aborto. Um ovo fecundado de uma galinha é um pequeno embrião que a galinha colocou para fora, dentro de uma casca. Você pega aquele ovo e faz um omelete. Você pode pegar um ovo humano e fazer um aborto. Se você não sabe que um ser humano é um ser humano e uma galinha é uma galinha, se você é tão, desculpe a palavra, sem querer ofender, só querendo descrever, se você é tão idiota, não é? Que você não sabe a diferença entre um ser humano e uma galinha, se a sua capacidade filosófica, não, são generalizações, é somente flatus votis, é somente uma generalização, é somente nomes. A gente se acostumou a generalizar em coletividades nominais. A gente agrupa seres que não tem nada de comum entre eles. A gente agrupa só por hábito, só por, ou como diria Ludwig Wittgenstein, por jogos linguísticos.
A gente faz jogos linguísticos, a gente vai fazendo a linguagem, e vai jogando com a linguagem, e vai fazendo as coisas. Gente, mas será possível que nós chegamos a esse nível de idiotia em que nós vivemos tanto idiota, é quem vive no seu mundo fechado e não tem contato com a realidade, entendeu? Idios. Nós chegamos a esse nível de idiotia que não tem contato com o mundo real. Eu só vivo no meu idios, no meu mundinho. Não existe experiência da verdade. Pois bem, aluno Lutero, péssimo aluno. Por quê? Além de estar numa universidade fraca com professores fracos, porque eram todos nominalistas e eucamistas, além disso, o sujeito, pega lá no livro do padre Garcia Villoslada, o sujeito era um imbroglione, como dizem os italianos. Ele deixou de fazer matérias, mas recebeu aprovação mesmo assim, embrulho de cá, vira de lá, né? Depois de muitas artimanhas universitárias, de colocar no bolso a universidade, finalmente o cara obteve o diploma. Esse cheque sem fundo chamado diploma. E esse péssimo aluno universitário chamado Lutero, um belo dia, se propôs uma missão. E qual era a missão de Lutero? Transformar a Igreja Católica por dentro. Vejam, Lutero não queria fundar uma igreja. Lutero queria transmutar a Igreja Católica, transformá-la em outra coisa. E ele então descobriu, por tentativa e erro, as próprias loucuras e inconsistências do Lutero, criaram uma coisa, né, uma novidade na humanidade chamada ideologia. O que é uma ideologia? São jogos linguísticos para manipular pessoas e obter objetivos escusos. Lutero escrevia suas cartas. Vejam, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou falando mal dos luteranos. Isso que nós temos hoje, que são a teologia luterana, é um sistema mais ou menos coerente, criado pelos teólogos luteranos pós-Lutero. Isso não tem nada a ver com o Lutero histórico. Esse é o Lutero da fé. O Lutero histórico, como ele está documentado, não é assim, o padre Villoslada é um ideólogo jesuíta. Não, o padre Villoslada documentou, ele cita as cartas, ele cita as coisas com documentos históricos reais. Abre aspas, disse Lutero, abre aspas. Ou seja, Lutero de manhã escrevia uma carta para um bispo dizendo uma coisa, e de tarde ele escrevia outra carta para um príncipe dizendo o contrário do que ele tinha escrito de manhã. E no dia seguinte ele escrevia uma terceira carta para o Papa dizendo uma terceira coisa sobre a mesma matéria, porque ele não estava em busca da verdade. Me desculpem, Lutero estava em busca de uma coisa: destruir a igreja tal qual ela era conhecida e fazer uma nova igreja. Tirar a igreja do poder do Papa e entregá-la para o poder dos príncipes reinantes e, portanto, para aqueles que eram donos dos príncipes, ou seja, o poder financeiro. Porque os príncipes estavam todos endividados. Se isso parece análise marxista, não é. É descrição da história. Calma. Respira fundo. O problema aqui não é o capitalismo. O problema é a descrição dos fatos. Vejam.
Lutero queria acabar com o poder romano. E isto era muito conveniente aos príncipes, que eles pudessem se livrar da submissão aos ensinamentos romanos e pudessem eles, príncipes, dominarem e dizerem como deve ser a religião. E era isto que eles queriam. Esse intento já havia sido iniciado gradualmente, né, antes de Lutero. Quem quiser mais informações sobre isso, leiam o livro do Scott Hahn, Politicizing the Bible. Politicizing the Bible, Scott Hahn descreve como antes de Lutero, pré-Lutero, já havia se iniciado um movimento com Marcílio de Pádua, com Guilherme de Ockham e Companhia Limitada, um processo em que os teólogos começaram a usar a Bíblia para transferir o poder do Papa para os príncipes, do Papa e da Igreja para a política, ou seja, o poder sobre a Igreja é transferido aos poucos para a política, de tal forma que a Igreja está submissa ao Estado, submetida ao Estado. Não há liberdade religiosa. Uma das grandes notas de rodapé, comentário irônico, 2 pontos. Uma das maiores piadas da face da Terra é essa história de Estado laico e de separação igreja e Estado. Isso chama-se piada. Por quê? Porque o Estado não é laico. O Estado, como ele está organizado, ele decide que religião existe e não tem direito de existir. A religião que vai existir é aquela que eu quiser. Ele dá permissão para você ter a sua religião, até que ele queira. Depois ele acaba e proscreve a sua religião. A sua religião está começando a ensinar que gay não pode se casar, então você começa a ser proscrito e vamos acabar com a sua religião. Não se preocupe. Segunda coisa, Estado laico, coisa nenhuma. É Estado que é dono das religiões. Segunda coisa, separação igreja e Estado, tolice pura. Por quê? Porque essa separação ela não existe. Ela só existe, ela é uma língua bifurcada. E separação igreja e Estado é uma língua viperina. Ela tem 2 sentidos. Quando você, igreja, quer dizer e ensinar alguma coisa ao Estado, então tem separação. Mas quando o Estado quer colocar a coleira em você, religião, aí não tem separação. Eles se intrometem em tudo que eles querem. Então, isso aqui, gente, isso aqui chama-se ideologia. Fecha parênteses, voltemos ao texto. Vamos lá, voltemos a Lutero. Então vejam, antes de Lutero, já havia tentativas de pensadores de entregar o poder do Papa para os príncipes. Só que esses pensadores pré-luteranos fizeram isso de forma civilizada, coerente, lógica. E é evidente, quando você entra no debate da lógica, quando você quer ser coerente, você sempre encontra alguém que fez a experiência da verdade e tira sua máscara e diz: o rei está nu. Mas quando você tem um sujeito desonesto como Lutero, você encontrou o instrumento adequado, coisa que eles não tinham encontrado antes de Lutero. Você encontrou uma pessoa que vai dizer tudo o que for conveniente ser dito no momento em que for conveniente dizê-lo. E por mal dos pecados, parece que tem uma certa conjunção histórica que Satanás prepara tudo ao mesmo tempo. Lutero tinha também um instrumento
midiático impressionante, desconhecido até então. Lutero iniciou o seu site freimartinlutero.org. O instrumento midiático de Lutero é a imprensa. E eles começaram então, claro, nada disso começa perfeito, é por ensaios e erros. Eles começaram então a usar a imprensa para veicular uma ideologia. Você tem claramente, não é? Documentação histórica disso, como se usava a imprensa, charges, caricaturas, desenhos, etc e tal, isso, aquilo, para escarnecer da igreja, do Papa, dizer, inventar coisas. Gente, para uma Europa que estava saindo da Idade Média, as comunicações eram difíceis e as ideias circulavam pouco, você tem aqui um instrumento tremendo. Se Lutero não fosse detido, entre aspas, se essa onda luterana não fosse detida, não tenho dúvida, meus senhores, a Igreja Católica teria desaparecido do mapa. A onda da heresia luterana era avassaladora e iria varrer a Santa Igreja Católica da face da terra. Mas como nosso Senhor Jesus Cristo disse, não prevalebunt, ele sempre arranja alguém, e arranjou, vê de coisa extraordinária para os jesuítas. Calma, vamos chegar lá. Mas vejam que coisa. A primeira coisa que os senhores devem notar é o seguinte: é que Lutero teria sido uma voz que clama no deserto se ele não tivesse encontrado, número 1, apoio político dos príncipes, interesse financeiro dos, então, muitas aspas aqui, dos banqueiros da época. Não havia banqueiros na época, no sentido propriamente da palavra, né? Eram as pessoas que, os arrendatários e donos das minas que cunhavam moedas, etc, etc. Se não houvesse toda essa conjunção de fatores históricos, Lutero não teria ido para frente. Mas tudo isso, gente, é a fuselagem, são as asas do avião, é a cauda do avião, é a cabine do avião, tudo que você quiser, mas o avião precisa de uma turbina, senão ele não decola. Ok? O ideólogo Lutero encontrou conveniência no apoio dos príncipes, no interesse do poder financeiro e na imprensa. Mas ele precisava de uma turbina, senão esse avião não decola. E essa turbina chama-se universidade. A universidade foi a turbina que fez o luteranismo decolar. Por quê? Porque a universidade, que já não ensinava muito a verdade, porque com o nominalismo tudo virou um joguinho linguístico. Agora, ela tinha uma utilidade. As universidades começaram a ser as propagadoras da ideologia de Lutero e começaram a sistematizá-la. Aquilo que Lutero antes fazia de forma incoerente e maluca, a coisa foi começando a ser sistematizada num sistema ideológico para ser propagado pelas universidades. Quando nós estudamos a história, por exemplo, de Santo Inácio de Loyola, você vê claramente que quando Santo Inácio vai para Paris estudar, Inácio era leigo, não havia ainda a Companhia de Jesus, ele estava começando a juntar discípulos e amigos. Já na Universidade de Paris começavam a aparecer professores com a ideologia calvinista, e o próprio Calvino foi ensinar
em Paris e propagar as suas heresias. As universidades foram a turbina do avião. E então, Deus envia os jesuítas. Os jesuítas foram uma intervenção providencial de Deus, por quê? Porque os jesuítas que nasceram no meio universitário, não é? São Francisco Xavier era professor universitário. Inácio foi estudar na Universidade de Paris. Os primeiros companheiros jesuítas que fizeram a sua primeira profissão informalmente lá em Montmartre eram todos estudantes ou professores universitários. Os jesuítas surgem na universidade e começam a se opor através, não é, da busca da verdade e da propagação da verdade, do ensino da verdade no meio universitário, para deter essa onda imensa, para fazer de uma longa história uma história curta. Longa história, são 4 volumes, e isso daqui é somente uma tira-gosto. Ok? Para fazer de uma longa história uma história curta, vamos dizer o seguinte: se os senhores forem olhar historicamente, a guerra de avançada da heresia luterana, ela é como uma guerra de trincheira que vai avançando pela Europa e ela para. Quando ela para numa fronteira, toda ela traçada por uma coisa chamada escolas jesuítas. As escolas jesuítas, elas são a fronteira entre o catolicismo e a avançada da heresia protestante, que é uma heresia propriamente universitária. Vejam só, nós temos na história da igreja outras heresias. Se vocês veem, por exemplo, outras heresias, como a heresia de Ário, não é? Ário era um ótimo pedagogo, mas ele não tinha universidade, ele não tinha turbina da universidade. Mas Ário era um ótimo pedagogo, ele compunha musiquinhas, compunha poemas, as pessoas saíam cantarolando os princípios dele, e dizendo havia um tempo em que Deus não era pai, etc e tal, isso, aquilo, e repetindo aquele negócio, e todo mundo repetia as heresias de Ário, e aquilo terminou invadindo, não é, toda a bacia do Mediterrâneo. Como diz São Jerônimo, o sol se pôs e foi dormir, no dia seguinte o sol acordou, o sol se pôs, e o mundo era católico, né? O sol olhou para o mundo assim, todo mundo era católico. Aí o sol se pôs. No dia seguinte, quando ele nasceu, virou todo mundo ariano. O que aconteceu durante a noite? Não é? Tudo bem, foi avassalador, mas não tinha a capacidade da heresia luterana, que é uma heresia propriamente universitária. Os jesuítas então começaram a montar as suas escolas. E as escolas jesuíticas não tinham o diploma universitário, mas o diploma das escolas jesuíticas começou a ser aceito com valor universitário. Por quê? Porque os nobres da Europa todos começavam a querer matricular os seus filhos nas escolas jesuítas, porque elas tinham mais sucesso do que as universidades. Ou seja, vocês entendem então o problema, não é? Do sistema. Ou seja, o sistema é o seguinte: ou as universidades têm a hegemonia e forçam todo mundo a ir procurar a aprovação do MEC, não é? Ou então haverá pessoas que dizem: eu, reconhecido pelo MEC? Não, eu é que não reconheço o MEC. Eu não quero ser reconhecido pelo MEC.
eu tivesse um instrumento desse aqui. Bom, vejam, nós temos que entender que eles precisam de hegemonia. As universidades todas, elas davam diploma, mas aquilo lá cada vez mais caía de nível. Cada geração de professores sabia menos do que a geração anterior. É evidente, ali você parte no problema chamado incompetência. Incompetência. Ora, os nobres começaram a ver aquele negócio e disseram, não, meus filhos na universidade, não, quero que meu filho tenha futuro. E ia lá e matriculava na escola dos jesuítas. E então, as pessoas que saíam das escolas jesuítas saíam com muito mais competência. E olha que o ensino jesuítico, nota de rodapé, já era uma enorme decadência do ensino que se dava na Idade Média nas escolas monásticas e catedrais. Ok? Por quê? Porque as escolas jesuíticas todas foram elaboradas a partir do ensino clássico de Quintiliano. Não é? Mas quem em terra de cego, quem tem um olho é rei, os jesuítas reinaram. E foi muito bom. Por quê? Porque era o que se podia fazer. Entende? Um hospital entende? Uma coisa é você chegar e dizer para um cirurgião, olha, faz a cirurgia tudo direitinho, no ambiente, né, higienizado, né, totalmente. Outra coisa é, num hospital de campanha, no meio da guerra, na trincheira, você tem que cortar com a faca que você tem e fazer do jeito que você pode. Nós estamos numa guerra. Guerra é guerra. Você opera o paciente do jeito que você pode, porque aqui não é questão do ideal, é o seguinte, o cara está morrendo, então te vira nego. Então a igreja estava sendo arrastada pela onda da heresia. Eles tinham do lado deles as universidades cada vez mais nominalistas, cada vez mais sem conhecer a verdade, cada vez mais ideologizadas. Os jesuítas começam a ensinar às pessoas a verdade. Isso faz um sucesso imenso. Não é? Para vocês terem uma muito pálida noção da coisa, é mais ou menos o que a gente vive hoje em dia. Vamos supor, quem é que já não teve essa experiência de, sei lá, você pega uma instância tipo, vai lá no Centro do Bosco, ou então no site padrepauloricardo.org, ou então, sei lá, em qualquer outro lugar em que você encontra a verdade argumentada e demonstrada. Aí o cara vê a verdade. Quando você vê a verdade, você vai argumentar lá com, sei lá, com seu companheiro, sua família, ou um padre, ou o catequista da paróquia, sei lá o que, etc e tal. Você é um seguidor do Paulo Ricardo. Ele fez a sua cabeça. Não, gente. Acontece o seguinte. Qualquer que seja o instrumento que foi usado pela providência divina para que você, usando a luz natural da razão ou a luz sobrenatural da fé, faça a experiência da verdade, uma vez que você viu a verdade, cara, ninguém te move mais. Você não segue o Paulo Ricardo, você segue a verdade. Você não segue... Então, mas é evidente que essas pessoas que vivem da ideologia universitária, que não fizeram a experiência da verdade, eles são os seguidores daqueles ideólogos, e a única experiência que eles têm na vida é de seguir alguém. Entendeu? Eles não seguem a verdade, eles seguem a opinião do escritor da moda. Ah, não, eu gosto de Foucault. Não, eu gosto de Kant. Não, eu gosto de Hegel. Não, eu gosto de não sei o quê. Ah, eu sou hegeliano.
eu sou kantiano, né? Eu sou wittgensteiniano. Que tal? Eu sou verdadeiro. Eu busco a verdade. Não é? Porque na verdade nós não somos sequer tomistas. A gente não segue Tomás de Aquino. É que Tomás de Aquino é um instrumento fantástico para nos levar a fazer a experiência da verdade, e uma vez que você faz a experiência da verdade, a sua, aspas, cabeça, nota de rodapé, na verdade é sua alma, mas volta ao texto, a sua cabeça foi montada, e você sabe agora, você tem um instrumental para fazer a experiência da verdade. É isso. O Padre Paulo é tomista. Não, eu sou escotista. Gente, nós precisamos ir buscar a verdade onde quer que ela se encontre. Agora, vai fazer o quê? Se Tomás de Aquino, o cara é fera, meu. Negócio demais. Vai fazer o quê? Se, assim, aquele homem é um milagre. Você lê, você diz, não é possível. Como é que com essa simplicidade, com 2 pinceladas, ele destrói um século de controvérsias onde ninguém via a saída? E você vê a verdade. E aí você vê a verdade, você vê que é assim, e não pode não ser assim, e o cara tem razão. Bom, então vejam, meus queridos, voltemos à história das universidades. Os jesuítas começam a se opor à onda luterana, que é um avião que tem asas. As asas do avião são o poder financeiro, assim, na verdade o piloto do avião, né? Poder financeiro, com as asas dos príncipes, etc e tal, isso e aquilo, mas tem a turbina, que é a universidade, que leva o negócio para frente. Os jesuítas começam a desligar as turbinas e colocar as pessoas com a turbina certa, que é a busca da verdade, de forma ainda capenga, mas era o que dava, porque era um hospital de campanha. Então, não tem jeito, não tem solução. Se nós queremos levar para frente as ideologias para dominar, e aqui a coisa já transcendeu o luteranismo, tá? Ou seja, a coisa luterana foi o primeiro ensaio de ideologia bem sucedida que conseguiu ir para frente com a universidade. Depois a coisa vai se proliferando como bactérias num ambiente propício. O negócio vai proliferando ideologias e etc, etc. E a universidade foi se tornando cada vez mais um instrumento ideólogo para ser instrumento de quem? Do aparato estatal e dos interesses financeiros. Muito bem. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque ou a gente tem a hegemonia e domina tudo, ou então o negócio não vai para frente. Nota de rodapé para nos ajudar e nos animar aqui. Vamos entender uma coisa, gente. Padre, aqui nós somos numerosos, mas nós somos um pingo num oceano de estupidez. Eu sei disso. Tem os poderes, a organização, a ONU, as universidades no mundo inteiro, todo o sistema universitário, a mídia,
o Facebook, as redes sociais, está tudo contra nós. Como que nós vamos conseguir nos opor a isto? Meu irmão, chama-se O Poder da Verdade. Deixa eu explicar para você. Vocês já viram aquele livro Maquiavel Pedagogo? Tá. Eles fizeram uma experiência. Eu vou aqui adaptar para ficar fácil de entender. A experiência não é exatamente isso, mas estou aqui adaptando. Eles chegaram e disseram, sei lá, vamos lá, eu tenho esse arranjo de flores aqui, e aí eu pergunto para a pessoa, qual dessas flores é mais amarela? Aí todo mundo vem, são 9 atores contratados e uma pessoa é o cobaia que está sendo estudado, ok? Aí vem 9 pessoas contratadas e dizem, o mais amarelo é essa florzinha branca aqui. Esse é o mais amarelo, ó, aqui, ó, tem amarelo aqui no meio. Esse é o mais amarelo de todas as flores que estão aqui. Aí um diz, o mais amarelo é esse, o mais amarelo é esse, o mais amarelo é esse, o mais amarelo é esse. 9 pessoas dizem, o mais amarelo é esse. Chega o cobaia. 70% das pessoas não tiveram força moral suficiente para se opor à unanimidade mentirosa. 70% das pessoas disseram, o mais amarelo é esse. Mas aí fizeram outra experiência. 9 atores. 8 disseram, o mais amarelo é esse. Mas um dos atores chegou e disse, vocês estão loucos? Ou vocês estão idiotas? São daltônicos? Vocês têm problema? Vocês têm problema? Cara, vocês não estão vendo que o mais amarelo é esse aqui embaixo? Que isso aqui é branco? E então, a proporção se inverte. E 70% das pessoas estudadas, o cobaia, disseram, junto com aquele ator sincero e verdadeiro, aquilo lá é branco, não é amarelo não. E disseram a verdade. Então vejam, não é necessário que todo mundo diga a verdade, é necessário que alguém diga a verdade. E aí nós temos we got the power. Nós temos a força. Porque a verdade é um leão, ela não precisa ser defendida, ela só precisa ser desamarrada. Está entendendo? É só isso. Esse é o fenômeno. Então é isso que nos dá ânimo, gente. Nós não precisamos de muita coisa. Nós temos uma força que não é nossa. É a força da luz da verdade. É a luz natural da razão ou a luz sobrenatural da graça. Mas é a luz que ilumina o intelecto. E uma vez que nós fazemos a experiência da verdade, a verdade vos fará livres. Vocês estão entendendo isso? E não tem ideologia, governo, exército, tortura, perseguição, o escândalo, as forças do inferno, as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não prevalecem. Então vamos lá. Voltamos à história. Está difícil ir para frente com a história. Mas está divertido. Então vamos lá. Vejam. Lutero foi a primeira experiência de uma ideologia universitária vencedora. Depois as coisas foram virando cada vez mais, né? Ideologia, foram se adaptando, etc, etc. Mas era necessário calar a voz daqueles que diziam a verdade, porque a mentira ou ela é unânime ou ela não tem efeito. Esse é o problema.
Está entendendo? Se tem um carinha, como João Batista no deserto, dizendo a verdade, as pessoas, mas ele tem razão. Ele tem razão. E aquilo vira uma avalanche. Então eles precisam calar a boca. De duas maneiras. Como é que você cala a boca das pessoas? Ou você dá uma facada, né? Ou você realiza aquilo que Bento XVI chama de martírio dos tempos modernos, que é caluniar, desacreditar, inventar mentiras sobre essas pessoas. Eles começaram fazendo isso nas feiras dos livros, etc e tal. Não vou entrar em detalhes de outra coisa. Começa a propagar, né? Começa-se a fazer histórias contra os jesuítas, contar ideias do Arco da Velha, de calúnias e não sei o quê, né? Porque esses jesuítas são hereges, são adoradores de Satanás, e eles só querem saber de dinheiro. Quer dizer, os caras que só queriam saber de dinheiro, você viu o poder econômico, estão acusando os pobres dos jesuítas que viviam a pobreza. Mas, enfim, entende? E começam a inventar coisas. Mas esse inventar coisas não era suficiente. Então, né? Interessante, historicamente, que a coisa então começou onde os jesuítas tinham o maior sucesso universitário. Em outros países, os jesuítas tinham professores nas universidades ou tinham colégios que se opunham às universidades. Mas em Portugal, a universidade e os jesuítas eram sinônimo. Eu fui recentemente a Portugal, me levaram para ver as ruínas da Universidade de Coimbra. Aquilo que um dia foi um centro verdadeiramente do saber. E depois me mostraram tudo, etc, etc. E depois fomos buscar o carro que está estacionado. E então a pessoa me disse: e este era o colégio dos jesuítas. Gente, um prédio. Meu Deus, ali tinha centenas de jesuítas. É um monumento. Aquele colégio dos jesuítas. E eles eram, em Lisboa, em Coimbra, em Portugal, eles eram sinônimo de universidade. Quando chega o Marquês de Pombal, não é? E o Marquês de Pombal, que antes tinha sido diplomata em países protestantes, eu não sei se Pombal enxergou a coisa com essa profundidade, mas em todos os casos foi o que ele fez, não é? Ele chegou e disse: dá licença, eu preciso das universidades. Como que eu vou fazer isso? Dá licença, jesuítas. E começou a prender os jesuítas. Uns colocava no calabouço, torturava, matava, etc. Outros despejava lá nos Estados Pontifícios, na Itália. E assim foi pegando a moda para fazer de uma longa história, uma história curta, houve a abolição dos jesuítas. Quando foram abolidos os jesuítas, teria muito mais detalhes para contar sobre essa história, mas não temos tempo suficiente, senão nós vamos falar aqui até semana que vem. Quando foram abolidos os jesuítas, então estava liberado o caminho
para a Revolução Francesa. Não era possível a ideologia da Revolução Francesa ser propagada pela Europa com os jesuítas desmontando a coisa. Não é? E não somente a Revolução Francesa, não é? Porque assim, quando a gente olha para a Revolução Francesa e o século das luzes, etc e tal, isso, aquilo, né? A gente não enxerga que as coisas também iam para além das fronteiras da França. Poucos anos depois da abolição dos jesuítas, um sujeitinho bastante famoso, com fama de inteligente, não é? Chamado Immanuel Kant, publica Kritik der reinen Vernunft, a crítica da razão pura, que é uma obra tida e a vida como sendo um negócio fantástico. Olha, eu olho para trás e vejo os crimes da minha juventude, né? Quando a gente é jovem, tem direito de ser idiota. Não é? Não sei quem foi que disse, não sei se foi Churchill ou foi Chester, não sei lá quem, um inglês desses aí, que disse, se quando você é jovem você não é marxista, você não tem coração. Se você envelhece, fica adulto e continua marxista, você é um idiota. Então, enfim, eu não tive a honra de ser marxista. Não nasci sem coração, né? Mas eu era vaidoso o suficiente para levar a sério Kant. Porque, claro, aquele negócio é uma linguagem hermética, uma linguagem toda sofisticada, especial, né? Porque os transcendentais, as categorias, né? Etc e tal, isso e aquilo, imperativo categórico. Ou seja, quando eu era jovem, me pus a estudar vaidosamente aquilo que todo mundo dizia que era muito difícil de entender, não é? Então eu comecei lá na filosofia, na época que eu era estudante de filosofia ainda, seminarista, comecei a querer entender Karl Rahner. Todo mundo dizia que Rahner era hermético e incompreensível. Aí eu me tornei Rahneriano. Mas para entender Rahner, eu precisava entender Kant e Hegel e Heidegger. Lá vou eu para os alemães. Começo a estudar alemão, etc. Eu até que era um farsante bastante competente. E nessa vaidade toda, você entende? Você vai e entende aquela linguagem toda, né? O existencial, o sobrenatural, etc e tal, o transcendental. Não, esquece. O fato é o seguinte, tudo aquilo é muito hermético e se esconde atrás de uma linguagem específica e vaidosa, que se você tem a chave, ou se você aprende aquela língua, né, você pode impressionar qualquer um, entende? Com aquela linguagem sofisticada, e você passa por sábio. Só que acontece o seguinte, depois você cresce, perde o cabelo e as vaidades, e começa a ver que aquele idiota, que tem princípios básicos, fundamentais, elementares, que é onde estão os erros. Você tem uma equação super sofisticada, mas na primeira linha da resolução da equação você diz 2 mais 2 igual a 5. Mas ele entende que o resultado final vai dar tudo errado. Não, mas você não está vendo aqui que aqui tem logaritmo e o cálculo... Mas pode ter o cálculo sofisticado que você quiser. Você errou no básico. 2 mais 2 não é 5.
Então é evidente que todo o edifício é montado em cima das nuvens. Se os jesuítas estivessem por aí, Kant teria sido esmagado como você pega um piolho entre duas unhas e vai assim, clique. Mas os jesuítas tinham sido abolidos. E Kant foi propagado como sendo o cara, o ó do Borogodó. E ainda é tido e havido hoje como sendo o supra, ultra, mega power. Você vai estudar aquele negócio, é de erros de princípio que qualquer um desmascara. Inclusive, você fala isso com professores universitários que dedicaram sua carreira inteira a estudar Kant, não é? Eles não vão aceitar, claro. Entende? Como alguém me contou a história de um estudante aqui do Rio de Janeiro, que é estudante de economia, aí foi lá e mostrou para a professora de economia marxista, né, que a economia marxista não se sustenta, e mostrou a prova matemática para ela, e mostrou a coisa etc e tal. A senhora vai lá, professora, vai em casa, reflita, pesquise e medite. Umas semanas depois o estudante chegou para a professora: e aí, professora, você viu aquilo que eu mostrei para a senhora? Resposta da professora, desconcertante e sincera: fulano, o que você está dizendo é verdadeiro e você tem razão, mas eu não posso mudar de opinião. Ah? Porque a minha tese de doutorado, todos os meus artigos e a minha carreira acadêmica está toda ela fundamentada nisto, e eu não posso admitir que isso esteja errado. Está entendendo? Então é evidente que você vê certas coisas, você é um destruidor de carreiras. Então vejam só, os jesuítas não estavam mais por aí para desmontar a coisa, e a coisa progrediu. E progrediu, não é? Como ideologias atrás de ideologias atrás de ideologias. Enfim, como sair dessa história toda? É aqui a narrativa da longa marcha da vaca pro brejo, e vejam que eu ainda estou encurtando a história, dá para notar, né? Mas vamos deixar de lado a problemática e vamos para a solucionática. Se vocês lerem o comentário à política de Aristóteles, escrito por Santo Tomás de Aquino, Aristóteles nota que o ser humano, que sua própria natureza é um ser político, ou seja, civil, ou seja, social, nós diríamos hoje, não é? Existe algo de natural nas sociedades humanas, que é o seguinte: as pessoas buscam aquele que é mais virtuoso, vamos usar uma palavra mais compreensível, mais valoroso, que tem excelências, que tem qualidades, entendeu? A pessoa tem qualidades, a pessoa tem virtudes, e é essa pessoa que é um exímio guerreiro que pode defender o nosso grupo, ou que é um habilidoso, industrioso, artesão e faz... a pessoa tem virtudes, ela tem capacidades, e as pessoas vão se agregando ao redor dessa pessoa e vão se organizando de tal forma que você então cria uma sociedade baseada nos valores. Essa palavra é muito errada. A palavra certa: nas virtudes, virtus das pessoas, nas excelências da pessoa, ok? Então, você tem pessoas que sabem
e pessoas que não sabem. Pessoas que, por exemplo, sabem desde as artes mais básicas e fundamentais, engenharia. Você vai contratar o quê? O engenheiro que sabe como se constrói um prédio? Ou você vai pegar um mais baratinho, não é? Que você não sabe se o prédio vai ficar de pé? Você vai procurar o quê? O médico competente que sabe a cura? Ou você vai procurar o Dr. Google, não é? Então, é natural na sociedade que as pessoas busquem pessoas de excelência, pessoas de valor, pessoas de virtude. E isto é mais natural ainda quando nós falamos então daquilo que é a busca da verdade. Pessoas que são capazes de ensinar a você como é que eu faço a experiência da verdade, seja através da luz natural da razão, seja através da luz sobrenatural da graça, seja buscando as virtudes humanas, como a prudência, etc e tal, seja buscando as virtudes teologais, como fé, esperança e caridade, não é? Então é importante nós compreendermos que isso é natural. Mas você então cria uma sociedade contrária à natureza das coisas, quando você diz que a pessoa vale o que está escrito no diploma e não o que ela sabe de fato. Já teve alunos meus que tiveram que enfrentar o chilique de alguns doutores. Estava debatendo um assunto na mesa, no almoço. Era um aluno meu, que não tinha diploma nenhum, e um doutor, né? Diplomado, gabaritado, etc, etc. Argumento vai, argumento vem. Lá pelas tantas, o rapaz disse a frase proibida. Mas o padre Paulo disse que... Aí começou o chilique. O padre Paulo não é doutor. O padre Paulo não estudou isso. O padre Paulo não sabe isso. Eu sou doutor. Começou a ter chilique, né? Quase pegaram o diploma pegou o diploma da gaveta para esfregar na cara do... Meu irmão, me desculpe. Vamos voltar ao mérito da questão? Entende? Vamos voltar a discutir o que estava sendo discutido sem chiliques de diploma? Por quê? Me desculpe, né? Quem viu e fez a experiência da verdade não precisa de diploma. Você buscando a verdade e desenvolvendo as virtudes, é isso que vai reconstruir a nossa sociedade baseada no mundo real, porque nós estamos no mundo fictício, nós estamos no mundo do cheque sem fundo. Aquilo não tem lastro, aquilo não tem valor real, entende? Estamos no mundo das becas, dos diplomas, dos canudos, da pompa e da circunstância. O sujeito é um asno. Você não tem cabimento, não tem conhecimento ali. E não somente isso, muitas vezes, e o que é pior,
do que não conhecer certas coisas, não tem virtude alguma. Você vê a vida de certos filósofos recentes, é uma vida pavorosa. Como é possível que aquela pessoa, com aquela vida e sem virtude alguma, algum dia possa alcançar a verdade? Com uma vida tão distorcida por paixões desordenadas, e nós sabemos que as paixões desordenadas impedem que o intelecto veja o mundo real. Você não vê o mundo real, você vê aquilo que você quer ver. As suas paixões levam você a ver. Então, se nós queremos a solução para os nossos problemas atuais, nós precisamos compreender, meus queridos, que não é possível separar a ciência, o ensino, daquilo que é a realidade, o ser, a virtude. Nós precisamos voltar a ser uma sociedade baseada no mundo real e não na ficção dos diplomas. Os diplomas universitários, inventados lá atrás na Idade Média, criaram uma possibilidade que na Idade Média não era assim, mas a partir da ideologia luterana, a universidade começou a se demonstrar cada vez mais um instrumento apto para a propagação de ideologias, exatamente porque a universidade não foi montada para as pessoas conhecerem e buscarem a verdade, mas foi montada para as pessoas buscarem um diploma. Então o que acontece? Isso cria um mundo irreal, um mundo fictício, onde as pessoas não sabem, mas acham que sabem, vão então ensinando de geração em geração coisas onde você segue ideólogos, você não segue a busca da verdade. Nós precisamos voltar a construir a sociedade a partir do mundo real, do mundo das virtudes. Então a primeira coisa, Beabá. A primeira coisa, vá se confessar, seu sem vergonha, e esteja em estado de graça. E se você não é batizado, vá se batizar na verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, chamada Igreja Católica. Né? Agora, veja, a partir do fato de que você, então, recebe no batismo e no estado de graça, né, você tem o seu organismo sobrenatural, íntegro, e você tem as virtudes infusas, vamos então desenvolver essas virtudes. Levem a sério a busca da verdade nesses dois âmbitos. Nós temos uma só inteligência, mas são duas luzes. Quando você então tem uma busca verdadeira da verdade, você vai, primeiro, se desenvolver nas virtudes verdadeiras, fé, esperança, caridade e as outras virtudes infusas, através de uma vida espiritual, da busca da luz sobrenatural da graça. Seu intelecto irá buscar esta verdade. Mas também no âmbito, né, das ciências humanas, você que terá uma vida de virtudes, na busca da santidade, também será ajudado no exercício dessa busca da verdade através da luz natural da razão. E então, nós começaremos a reconstruir uma sociedade baseada no valor das virtudes. Ao fazer isso, nós estaremos fazendo algo semelhante ao que fizeram os jesuítas. Mas eu ousaria dizer, algo melhor do que o que fizeram os jesuítas. Porque os jesuítas,
era o que dava, era o hospital de campanha que eles tinham, tá? Mas nós precisamos ser melhores do que eles. Ou seja, nós precisamos realmente levar as pessoas a uma busca da santidade. Por quê? Porque os jesuítas, eles formavam os seus alunos para buscar a verdade na luz natural da razão e ainda com certos limites. Mas a questão da busca da santidade é uma coisa que foi se tornando cada vez mais, né, periférica dentro do processo. Claro que os jesuítas ensinavam as pessoas a se confessar, né, a estar em estado de graça, a comungar direitinho, mas é que foi havendo uma cisão, né, dessas duas realidades, progressiva e gradual ao longo dos séculos. Nós precisamos voltar àquilo que é a tradição educacional da igreja, que foi vivida, né, no processo civilizatório que nós tínhamos em Cluny, como eu expliquei no início da palestra. E nós então precisamos transformar esse ambiente escuro e sem luz numa constelação de estrelas luminosas que iluminem novamente o céu, não somente do nosso país, mas do mundo inteiro. Uma sociedade baseada verdadeiramente no valor e na virtude, portanto, baseada no Cristo que vive em nós. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Santíssima, nos ilumine nesta árdua tarefa. Árdua, sim, porque precisamos aqui colocar a vida nessa missão. Mas nós temos uma certeza, e nesta batalha nós não estamos aqui nos perguntando quem vai vencer. Nós sabemos quem vencerá. Nós sabemos que non prevalebam. As portas do inferno não prevalecerão. Nós sabemos que no final o meu imaculado coração triunfará. Nós sabemos isso. A pergunta aqui não é quem irá vencer, mas de que lado você vai estar quando acontecer a vitória. Se nós iremos ou não, com as nossas fadigas, trabalhos e boas obras, tecer, como diz São João no Apocalipse, se nós vamos ou não, com nossas boas obras, tecer o linho puro com o qual vai ser produzido o vestido da noiva. O Apocalipse fala com toda clareza o seguinte: toda esta realidade, essa loucura, essas portas do inferno, ou seja, a Babilônia, a cultura da morte, as ideologias, toda essa realidade que aos nossos olhos vai crescendo dia após dia, todo esse mundo da maldade que vai crescendo, um belo dia, não sabemos como, não sabemos quando, mas um belo dia cairá. E bastou um momento, uma horinha, para que Babilônia caísse. Caiu Babilônia. Caiu a Babilônia. Nós sabemos o que vai acontecer. Mas é interessante que no meio do aleluia, do triunfo, que venceu o Cordeiro, São João diz assim: o Cordeiro venceu, e a sua esposa, a igreja, se revestiu de linho puro. E São João, que naquelas comparações e simbolismos, todos tirados da Bíblia, claro, mas São João, que não explica nada nunca, aqui curiosamente coloca uma explicação e uma nota de rodapé. O que é esse linho puro? Ele diz: são as obras dos santos. Isso quer dizer o seguinte: enquanto vai acontecendo esta aparente e longa derrota, a tribulação da igreja, enquanto vai acontecendo a miséria,
a longa tribulação da igreja, o avanço da ideologia, o avanço da cultura da morte, existe secretamente, aos olhos humanos, um grupo de justos, são os santos, que com suas boas obras, sua perseverança, seu martírio, sua entrega, sua doação, sua virtude, vão tecendo o linho puro, que é o vestido da esposa. Nós vamos ver o triunfo do Cristo aqui nessa terra? Pode ser que não, pode ser que nós estejamos lá no céu, alguns, como eu, por exemplo, se tiver muita sorte, no purgatório, né? E a gente vai lá, de repente, pum, o triunfo, virá o aleluia, e nossas boas obras serão aquelas que foram usadas para Deus para tecer o vestido da esposa. Nós talvez estejamos vivendo uma das piores fases da história da igreja, se não a pior. Mas nós somos chamados, somos eleitos, somos escolhidos para ser parte daqueles que tecem o linho puro da melhor fase da igreja, o triunfo do Imaculado Coração, o triunfo do Cordeiro, o aleluia final. Deus abençoe vocês. Bom, pessoal, podem se sentar, por favor. Algumas instruções. Primeiro, agradecer